Olá, pessoal! Professora Alane Belfort, trazendo para vocês muitas questões importantes relacionadas ao concurso de Direito Constitucional. Então, você, concurseiro, que está aí lutando por uma vaga, um cargo público, perceba que, pode ter certeza, o curso MS vai trazer as melhores didáticas, as melhores dicas, os melhores bizus para você ser aprovado finalmente e realizar o seu sonho. Sou professora Alane Belfort, professora de vocês de Direito Constitucional, mas eu também leciono outras disciplinas, como Direito Administrativo, Direitos Humanos, Ética no Serviço Público, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto do Idoso, Constituição do Estado do Ceará, além de ser advogada. Tá certo? Então vamos resolver aqui um assunto extremamente importante do direito constitucional para poder realmente te auxiliar a gabaritar essa disciplina, tá certo? Sejam todos bem-vindos aqui, concurseiros da Fundace Rio Grande do Norte. Então, meu povo, vamos lá, iniciando as nossas questões. Artigo 5º, tá? Foi o tema que eu selecionei. Porque, gente, cá entre nós, eu tenho 13 anos de experiência em concurso público. Gente, não existe um concurso público, pelo menos eu nunca vi até hoje, em 13 anos, um concurso público que estivesse previndo o artigo 5º no seu edital e não cobrasse pelo menos uma questão em relação a essa matéria, tá certo? Então, é sim, quase certeza absoluta, cair na sua prova uma questão sobre o artigo 5º. Então, vamos lá, certo? Direitos e deveres individuais e coletivos. Primeira questão, meu povo, a respeito dos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa que está de acordo com a Constituição. Letra A, não haverá penas de trabalhos forçados e cruéis. Até aqui tudo bem. Mas poderá haver pena de banimento? Falso. É proibido pena de banimento. Professor, o que é banimento? Expulsar brasileiro do Brasil. Então, por pior que esse brasileiro seja, o cara matou 40 pessoas, mas não interessa. Ele tem direito de cumprir a sua pena e depois permanecer no solo brasileiro. Tá certo? A gente não pode expulsá-lo do Brasil, porque ele é brasileiro. Que mais, meu povo? Letra B. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados em 48 horas ao juiz competente? Falso, tá? Quando uma pessoa é presa, imediatamente tem que ser comunicado o juiz competente, certo? Ao juiz competente. Por quê? Porque ele precisa tomar conhecimento que alguém teve sua liberdade de locomoção restringida para poder realmente ele aguardar os demais procedimentos. O delegado vai ter 24 horas para poder expedir o auto de prisão em flagrante e encaminhar para o juiz. Mas veja que antes dele receber o juiz, certo? O auto de prisão em flagrante, ele já sabia que essa pessoa estava presa. Tá certo? Então, tem que comunicar imediatamente ao juiz. Tranquilo? C. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão por seu interrogatório policial. Show de bola! Acabamos de encontrar nosso gabarito. Primeira questão, letra C de Charlie. Quando uma pessoa é presa, ela tem direito de tomar conhecimento do fato que estão acusando, certo? Quem realizou a prisão e quem realizou o seu interrogatório. Isso por meio de um documento chamado nota de culpa, tá? Então lá na nota de culpa vai constar o local que a pessoa foi presa, o motivo pelo qual está sendo acusada e todas essas informações sobre os responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório. Tranquilo? Então, sendo assim, letra D, o mandado de segurança coletivo somente pode ser impetrado por associação legalmente constituída e funcionamento há pelo menos 2 anos? Falso, há pelo menos 1 ano, tá certo? Então, vamos lá esquematizar, que fica mais fácil para vocês. Questão 1, certo? Mandado de segurança coletivo, ok? O mandado de segurança coletivo, ele só pode ser impetrado por 4 entidades. Como é que você memoriza quais são essas 4 entidades? Pelo bizu paresia 1.
não é maresia, é paresia. O que é que significa o par? Partido com representação no Congresso Nacional. É entidade de classe. Se organização sindical. E o A, associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Tá certo? Esses são os legitimados para poder propor um mandado de segurança coletivo. Então, veja, a associação precisa estar legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Tranquilo? Então, sendo assim, meu povo, a letra D está errada porque está afirmando que são 2 anos e, na verdade, se trata de 1 ano. Tranquilo? Letra E. Conceder-se habeas data sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Gente, falso, tá? Por quê? Porque, meu povo, na verdade, o remédio que você utiliza quando existe uma falta de norma regulamentadora é o mandado de injunção, tá certo? Não é o habeas data, é o mandado de injunção. Professor, o que é esse mandado de injunção? Vamos entender na prática. É quando a Constituição te dá um direito, diz que para exercer esse direito precisa de uma lei para regulamentar, mas essa lei ainda não existe. Então, você fica prejudicado, porque afinal você quer exercer um direito que é seu, mas você não pode por irresponsabilidade e incompetência do nosso legislativo. Tá certo? Então, o judiciário entra na história para fazer com que você exerça o direito mesmo faltando a lei. Tá certo? Então, é a finalidade do mandado de injunção. Sendo assim, gabarito da primeira, letra C de Charlie. Vamos agora para a segunda. João, servidor público municipal, teve conhecimento de que a Constituição tinha assegurado determinado direito estatutário aos servidores, mas condicionava o seu exercício à edição de lei que o regulamentasse. Se ligou, né? Apesar de decorridos muitos anos desde a promulgação da Constituição, a lei não foi editada. Omissão que torna inviável o exercício do seu direito. Acabou de dizer tudo, né? À luz da sistemática constitucional e da narrativa acima, o instrumento passível de ser utilizado por João para a tutela dos seus interesses é mandado de injunção, né? O que eu tinha acabado de explicar para vocês na primeira questão. Então, gabarito da segunda, B de bravo. Vamos para a terceira. Nos termos da Constituição, não haverá pena, salvo em caso de guerra declarada. A expressão que completa corretamente o enunciado é de caráter perpétuo, banimento, trabalhos forçados, cruel e de morte. Então, gente, qual é a única pena proibida que se excepciona durante a guerra declarada? Que pode ser apenada, né, aplicada a pena durante a guerra declarada. Pena de morte, tá certo? Então, durante a guerra, se por acaso alguém cometer crime de espionagem, traição à pátria, deserção, crimes relacionados à segurança nacional, tá certo? Então, essa pessoa pode sim ser apenada com a morte durante a guerra. Tranquilo? Então, gabarito da 3, letra E de eco. Vamos agora para a quarta. Nos termos da Constituição, é correto afirmar que para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial administrativo, conceder-se-á. Então, meu povo, toda vida que você quiser corrigir uma informação sobre você, que consta num banco de dados de um órgão público ou de uma instituição privada, mas cujo banco de dados tem caráter público,
e eles não querem fazer isso de forma voluntária, essa correção de forma voluntária, então você pode impetrar o habeas data, para que obrigue a instituição a corrigir suas informações no sistema deles, tá certo? Então é uma das finalidades do habeas data. Sendo assim, gabarito da 4, letra A de alfa, tá certo? Vamos agora para a quinta questão. Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar, letra A, é assegurado a todos o acesso à informação, desde que indicada a fonte pelo jornalista. Então, meu povo, o que é que acontece? A letra A está falsa, porque ela está afirmando que todos têm direito de ter acesso à informação, desde que saiba qual é a fonte do jornalista. Claro que não, meu povo. O jornalista ele tem direito de resguardar o sigilo da fonte. O jornalista não é obrigado a dizer quem contou a informação para ele, onde ele descobriu essa informação, tá certo? Mas ele arca com todas as consequências da divulgação do que ele está comentando e informando, tá certo? Então, letra A está falsa. Letra B, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que as entidades profissionais, no caso, profissionais, tem que colocar aqui no plural, né? Estabelecerem em regulamento. Então, meu povo, letra B está falsa. Por quê? Porque, meu povo, é o seguinte, é livre, certo, o exercício de qualquer profissão, mas se por acaso houver uma lei determinando qualificação para o exercício dessa profissão, você tem que preencher esse requisito da lei, senão você vai acabar exercendo irregularmente aquela profissão. Agora, por exemplo, ó, se eu quiser ser secretária, eu preciso de algum curso para poder exercer a atividade? Não, porque não existe nenhuma lei obrigando, né, a secretária a se capacitar para poder exercer a profissão. Agora, se eu quiser ser advogada, por acaso, eu preciso fazer algum tipo de curso ou então é só eu colocar um escritório e começar a advogar? De acordo com o Estatuto da UAB, que é uma lei federal, realmente se exige que para poder exercer a advocacia, você precisa fazer o curso de Direito e passar na prova da ordem, tá certo? Então, veja que tem lei exigindo essa qualificação. Então, veja que é a lei que vai definir a qualificação e não as entidades profissionais através de regulamento, como está sendo afirmado no item, tá certo? Então, sendo assim, B, falso. C, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, dele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Show de bola, inclusive com as mesmas palavras da Constituição Federal, lá no inciso 15, tá certo? Inciso 15. Inclusive, gente, não custa nada, né? Eu vou interromper, vou só finalizar aqui, na verdade, a quinta questão, aí vou voltar, certo? Para as outras questões anteriores, para te dizer o fundamento de cada questão. Seria bem interessante para você ir logo procurar no artigo e no inciso que fala, né, sobre aquele assunto, né? Seria interessante. Então, deixa eu só concluir a quinta questão. Letra D, é plena liberdade de associação para fins, para todos os fins? Falso, tá certo? É permitida a criação de associações para fins lícitos. Se por acaso a associação, por exemplo, for utilizada para lavagem de dinheiro, obviamente é uma finalidade ilícita e ela não pode ser constituída, tá certo? Então, sendo assim, letra D também tá falsa. Com isso, gente, o gabarito da quinta, C de Charlie. Como eu falei, eu vou voltar às questões anteriores para te dizer qual é o artigo e o inciso correspondente, tá? Claro, todas as questões serão relacionadas ao artigo 5º e eu vou dizer para você só qual é o inciso, certo? Que aborda sobre aquele tema. Então, ó, primeira questão, letra A. Letra A é o inciso 47, tá certo? Inciso 47, letra A. Letra B é o inciso 62, tá certo? Inciso 62. Letra C, inciso 64, tá certo? Inciso 64. Letra D, inciso 70, tá certo? Inciso 70. Letra E, inciso 71,
tá certo? Inciso 71. Segunda questão, inciso 71, também sobre mandado de injunção. Terceira questão, inciso 47, tá certo? Inciso 47. Quarta questão, inciso 72, inciso 72. Quinta questão, letra A, é o inciso 14, tá certo? Inciso 14. Letra B, inciso 13, tá certo? Inciso 13. Letra C, inciso 15, inciso 15. E a letra D, inciso 17, tá certo? Então, ó, fica melhor, né? Para vocês já ir procurando a informação de forma direta no dispositivo. Então, sendo assim, gente, vamos prosseguir. Vamos agora à sexta questão. Em relação ao direito constitucional de propriedade, é correto afirmar que, letra A, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular, assegurada indenização prévia. Falso. É assegurada indenização ulterior, que significa posterior, e somente se houver dano. Tá certo? Então, letra A está falsa, conforme o inciso 25. Mas vamos entender, certo? O que é que está sendo dito aqui na letra A. Meu povo, seguinte, olha. Vamos imaginar que o poder público esteja diante de uma situação de iminente perigo público, tá? Aí o que que acontece? E o Estado ele vai precisar utilizar uma propriedade particular para poder evitar esse perigo iminente, ou então pelo menos reduzir os danos, certo? Então, por exemplo, deixa eu te dar aqui um caso nacionalmente, né, conhecido. Tu lembra que houve o rompimento da barragem de Brumadinho em Mariana, não é isso? Então, o que que acontece? Pelo menos na de Mariana, que eu acho que foi a primeira ou foi a segunda? Brumadinho, acho que foi a segunda, não foi? Acho que o segundo rompimento foi a de Brumadinho. Aí, o que que acontece? Então, no rompimento de Brumadinho, não sei se tu lembra, mas toda aquela área era de propriedade privada. Então, o que que acontece? Por isso que para poder realizar o resgate das pessoas, os bombeiros precisavam utilizar ali a propriedade particular para poder realizar e tentar, né, fazer um resgate com vidas ainda ali sendo possíveis de ser resgatadas. Então, por isso que, quando os bombeiros chegam, ele fala assim, vou precisar utilizar aqui tua propriedade para poder fazer o pouso e a decolagem do helicóptero. O proprietário não pode recusar, tá certo? Porque é uma requisição, ou seja, uma necessidade do poder público para poder evitar um perigo iminente. Então, sendo assim, não tem querer, tá certo? Vai pagar indenização se usar a propriedade particular? Só paga indenização ulterior, posterior e se houver dano, tá certo? Se não houver dano, devolve, agradece e vai embora. Tranquilo? Aqui é o inciso 25. Vamos continuando. Letra B. A pequena propriedade rural, assim definida pelo município, não será objeto de penhora para pagamento de débitos. Gente, letra B tá falsa e é o inciso 26, tá? O que é que fala aqui? Que a pequena propriedade rural, ela não pode ser utilizada para poder pagar dívidas, não é isso? Só que tá errado, certo? Primeiro, ela não pode ser utilizada para pagar dívidas da atividade produtiva. Então, por exemplo, o dono dessa pequena propriedade rural pegou esse imóvel, deu em garantia de um empréstimo e comprou sementes para poder plantar. Então, como é um débito da atividade produtiva, o banco não pode penhorar essa pequena propriedade rural se por acaso esse produtor não pagar o empréstimo, tá certo? E outro erro, ainda está dizendo assim, a pequena propriedade rural assim definida pelo município, falso, quem define o que é pequena propriedade rural é a lei, tá certo? É a lei. Então, são dois erros aqui na letra B, ok? Inciso 26. Letra C. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social depende da promessa de indenização ulterior? Falso. A indenização é prévia na desapropriação, tá certo? É prévia. Inciso 24.
Letra D, é garantido o seu exercício devendo a propriedade atender sua função social. Show de bola, inciso 22 e 23, tá certo? Inciso 22 e 23. Sendo assim, gabarito da sexta, letra D de delta. Vamos agora para a sétima questão. Quando a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, conceder-se-á mandado de injunção. Letra B de bravo. Então, mais uma vez, sendo cobrado aqui esse remédio constitucional, né? O mandado de injunção está previsto no inciso 71, ok? Inciso 71. Oitava questão. Assinale a alternativa que está em conformidade com o disposto na Constituição, no tocante aos direitos e garantias fundamentais. Letra A. Em nenhuma hipótese, a lei poderá restringir a publicidade dos atos processuais? Falso. Aqui é o inciso 60, tá? Inciso 60. E, gente, quando é que a lei pode restringir a publicidade do que é praticado dentro de um processo? Quando envolver a intimidade ou o interesse social, tá certo? Então, por exemplo, a grande maioria dos processos que tramitam nas varas de família, eles tramitam em segredo de justiça. Agora, por quê? Porque envolve a intimidade das pessoas, tá certo? Então, meu povo, vamos lá. Letra B. É livre a manifestação do pensamento sendo garantido o anonimato? Então, meu povo, o que é que acontece? Letra B está falsa, porque está afirmando que é garantido o anonimato. E, na verdade, a nossa Constituição Federal veda o anonimato, certo? É proibido o anonimato. E isso você vai encontrar no inciso 4, tá certo? Inciso 4. Letra C. É vedada a assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Falso. É assegurada, certo? A prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, professor, o que é que significa isso? Seguinte, olha, a letra C, certo? Não sei se eu comentei com vocês, é o inciso 7. Mas, gente, como assim? O que é assistência religiosa? É o direito que a pessoa tem de professar sua religião em qualquer local, tá certo? Então, não é porque ela está dentro de uma instituição pública que ela não vai poder professar sua religião ali. Então, por exemplo, preso está dentro de uma unidade prisional e aquilo ali pertence ao Estado. Mas mesmo que ele esteja ali, numa instituição pública, ele vai poder professar sua religião. Ter Bíblia dentro da cela, ter Alcorão, ou professar a sua religião, tá certo? Normalmente. Outro exemplo, hospital público, tá? No hospital público, os pacientes, eles têm direito de professar sua religião, mesmo que o hospital pertença ao poder público. Tá? Então, veja que é um direito de assistência religiosa, independentemente de onde esteja, entidades civis ou militares de internação coletiva. Tranquilo? Então, meu povo, vamos lá. Vamos aqui para a letra D. É assegurado, mediante pagamento de taxa, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Então, meu povo, letra D está falsa. E o inciso é o 34, tá certo? Inciso 34. Por que está errado? Porque quando se exerce o direito de petição, tá certo? Independentemente do pagamento de taxas, tá certo? Então, você não precisa pagar taxa nenhuma para poder exercer seu direito de petição. Professor, o que é o direito de petição? É o direito de pedir. Petição significa pedir. Então, é quando você pede ao poder público para poder tomar uma providência diante de uma ilegalidade ou abuso de poder que você está presenciando. Então, por exemplo, vamos imaginar que chegue na tua casa uma notificação de autuação, uma multa de trânsito, tá certo? Aí o que acontece? Tu já deve ter observado que tem uns avisozinhos escrito assim: você tem até 15 dias para apresentar a defesa na Jari. Então, meu povo,
quando você apresenta uma defesa administrativa contra aquela multa, você está pedindo àquele órgão de fiscalização de trânsito que tome uma providência diante daquela multa que você considera ilegal ou abusiva. Tá certo? Então veja que quando você apresenta essas defesas, você nada mais está fazendo do que exercendo o seu direito de petição. E você não precisa pagar taxa nenhuma quando você vai apresentar defesas administrativas. Tranquilo? Então veja que isso você vai encontrar no inciso 34, tá? Letra E. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Show de bola, tá, meu povo? Então encontramos o nosso gabarito, oitava questão, letra E de eco, e isso você vai encontrar no inciso 76, tá certo? Inciso 76. Nona questão. Assinale a alternativa que se refere aos direitos e garantias fundamentais conforme expresso na Constituição Federal. Letra A. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, com exceção aos casos de crime contra a pátria e suas autoridades. Gente, letra A está falsa, conforme o inciso 3, tá certo? Porque toda essa parte final que fala em uma exceção não existe, tá? Não existe exceção à regra, à prática de tortura. Tortura sempre vai ser proibida, tá? Então, essa expressão, com exceção aos casos de crime contra a pátria e suas autoridades. Pode retirar que tá tudo errado, tá certo? Então, inciso 3, falso. B. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Show de bola, verdadeiro, nosso gabarito da nona questão, B de bravo. E isso você encontra no inciso 9, tá certo? Inciso 9. Em outras palavras, toda vida que você vai publicar um livro, você vai divulgar uma novela, uma peça de teatro, publicar sua monografia numa revista científica, enfim, expressar qualquer tipo de atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação. Você não precisa de licença do poder público. Você não precisa que o poder público te dê autorização para poder apresentar essas obras. Tá certo? E também o Estado não pode proibir que você apresente, que seria a censura. Tranquilo? Isso você encontra no inciso 9. Então, gabarito, nona questão, B de bravo. Letra C. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, exceto em caso de flagrante disseminação de ódio, preconceito e contrária à ordem política e social do país. Gente, o que é que acontece? Toda essa exceção final está errada. Então, essa expressão aqui, exceto em casos de flagrante disseminação de ódio, preconceito e contrário à ordem política e social do país. Pode retirar que está errado, tá certo? E você vai encontrar isso no inciso 17, tá? Inciso 17. Letra D. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato em caso de risco de vida? Falso. Não existe exceção à regra com expressa previsão constitucional, tá? Então, essa parte de sendo permitido o anonimato em caso de risco de vida, tá errada. É vedado o anonimato. Inciso 4. Letra E. É garantido o direito de propriedade, exceção feita em casos de interesse particular, ou mesmo público e social sobre a terra. Então, gente, essa exceção também está errada. Exceção feita em casos de interesse particular ou mesmo público e social sobre a terra. Não existe essa exceção, tá? E isso você encontra no inciso 22, tá certo? É garantir direito de propriedade, ponto. Inciso 22. Então, o gabarito da nona questão, B de bravo. Vamos agora para a 10ª questão. O direito à liberdade, em seu sentido mais amplo, está estabelecido e garantido, total e integralmente na Constituição. Artigo 5º, inciso 2, que diz: o que é que fala sobre o princípio da legalidade? Certo? Em outras palavras, é o que ele está perguntando. O princípio da legalidade, gente, ele fala assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.
Então, em outras palavras, meu povo, você não é obrigado a fazer nada que a lei não esteja te impondo. E você não é obrigado a deixar de fazer o que você quer, a não ser que a lei proíba. Tá certo? Então, isso é que nós chamamos de princípio da legalidade aplicado ao direito privado, que é destinado ao cidadão, certo? Então, vamos ver aqui. Letra A. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado anonimato? O princípio da legalidade não fala sobre isso. B. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional? A Constituição, no princípio da legalidade, não se refere a isso. C. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Também não significa isso. Ah, só falando, né? Os incisos. Letra A, inciso 4. Letra B, inciso 14. Letra C, inciso... Deixa eu ver, o 39. Letra D. É plena liberdade de associação para fins lícitos vedada de caráter paramilitar. Não é o princípio da legalidade. E esse item está previsto no inciso 17. E a letra E, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Show de bola, nosso gabarito, letra E de eco, tá certo? 10, letra E. Então, meu povo, vamos lá, prosseguindo. Questão 11. Você estava aqui verificando o tempo, gente, para não passar, né? Então, vamos lá, gente. Questão 11. Para assegurar o conhecimento de informações relativas a determinada pessoa, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, a Constituição contempla a possibilidade de concessão de... Então, meu povo, o que é que eu falei para vocês? Qual é o remédio que se utiliza quando você quer ter acesso a uma informação que está num banco de dados de um órgão público ou de uma instituição privada, mas cujo banco de dados tem caráter público, e eles não querem te fornecer essa informação? Você impetra o habeas data, tá certo? Então, o remédio adequado para você ter acesso às suas informações é o habeas data, que está previsto no inciso 72. Então, gabarito da 11, letra D de delta. Questão 12. A Constituição considera, entre outros, crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão. Isso aqui é legal porque, inclusive, temos bizus para isso. Pronto. Então, vamos lá. Então, gente, seguinte, olha. Qual é a questão? Questão 12, né? Pronto, questão 12. Então, gente, o que é que acontece? Seguinte, quais são os crimes inafiançáveis e imprescritíveis? Existem 3 bizus, tá? Para poder memorizar quais são esses crimes. O primeiro bizu é o raga, do ragatanga, do acererê, do ruge, certo? Então, R, racismo, e H, ação de grupos armados.
Segundo bizu, ração. R, racismo. E o ação, ação de grupos armados. E o terceiro bizu, antes que vocês façam pré-julgamento em relação à minha pessoa, não fui eu que criei, tá certo? Eu só estou repassando para vocês o bizu, que é o agarra e empina. E você sabe que isso é crime, né? Importunação sexual. É só um bizu mesmo, mas ele não é aconselhável. Então, meu povo, H, ação de grupos armados. O R do meio é para você lembrar que o racismo é apenado com reclusão. O RA de racismo. O IMP de imprescritíveis. E o INA de inafiançáveis. Tá certo? Então, existem esses três bizus, tá? Para você se valer quando você estiver em dúvida em relação aos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. E também, gente, é interessante, isso você vai encontrar, vou até colocar aqui também, o dispositivo, né? Na verdade, os incisos são inciso 42 e 44, tá certo? São esses incisos que falam sobre esses dois crimes. Aí eu vou complementar nossa informação, também te mostrando quais são os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Bizu, sabe como é que você memoriza esses? Você memoriza como se fosse uma fórmula química? T3CH. Quais são os 3 T's? Tortura, tráfico e terrorismo. E o CH, crimes hediondos. Tá certo? Então, aí alguns bizus para vocês utilizarem quando estiverem diante de uma questão que fale sobre as características desses crimes. Show de bola? Então, vamos lá, meu povo. Ah, sim, e só dizendo, esse aqui é o inciso 43, tá? Inciso 43. Saindo da frente mais uma vez, para que você possa salvar, né, essa imagem. Tranquilo, meu povo? Então, vamos lá, prosseguindo. Então, qual é o crime que é inafiançável e imprescritível e ainda é sujeito à pena de reclusão? O racismo. Eu não falei para vocês que esse R do meio é o tipo de cumprimento da pena do racismo? Então, tá aqui, ó. Prática do racismo, letra A de alfa. Questão 13. No tocante aos direitos e garantias fundamentais, a Constituição dispõe que associações, letra A, não podem ser compulsoriamente dissolvidas, nem mesmo por decisão do Poder Judiciário transitado em julgado? Falso. Transitado em julgado pode sim dissolver uma associação. O que é que está errado aqui na letra A? A expressão nem mesmo, tá certo? Nem mesmo, porque pode. E sabe onde é que tu encontra isso? Inciso 19, tá certo? Inciso 19. Letra B, somente podem ter suas atividades suspensas por decisão judicial transitada em julgado? Falso. Somente podem ter suas atividades dissolvidas por decisão judicial transitada em julgado, tá? Então, troca suspensas por dissolvidas. Inciso 19.
Letra C. Podem ser criadas independentemente de autorização e não podem sofrer interferência estatal em seu funcionamento. Show de bola! Verdadeiro, nosso gabarito letra C de Charlie, inciso 18, tá? Só que, meu povo, o que é que acontece? No dia que tu quiser, por exemplo, criar uma associação de moradores lá no teu bairro, em momento nenhum, você vai ter que pedir autorização a algum órgão público. Porque a nossa Constituição foi muito clara. Independe de autorização a criação de associações. Tá certo? Então, sendo assim, letra C, nosso gabarito. D. Dependem de lei para serem criadas e não pode ter suas atividades suspensas, a não ser por decisão judicial transitada em julgado. Então, meu povo, primeiro, não precisa de lei para serem criadas. Elas podem sim ser suspensas. E o quê? A não ser por decisão transitada em julgado. Falso. A decisão transitada em julgado, ela é necessária para dissolver a associação e não para suspender, tá certo? Então, são vários erros aqui na letra D e todos estão no inciso 18 e 19. Tranquilo? Letra E. Independem de autorização para serem criadas e somente podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial transitada em julgado. Então, meu povo, vamos lá. Independem de autorização para serem criadas, ok. Somente podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial transitada em julgado? Falso. Para dissolver, precisa estar transitado em julgado. Para suspender, não precisa estar transitado em julgado. Tá certo? Sendo assim, meu povo, vamos agora para a questão 14. A Constituição assegura e protege expressamente o direito à vida. Nesse sentido, o texto constitucional estabelece em relação à pena de morte que: letra A. É vedada como regra, mas pode ser aplicada em casos excepcionais, quando o crime for praticado com extrema violência e causou grande comoção social. Então, gente, o que é que acontece? Falso, tá? Realmente a pena de morte é vedada como regra, mas ela está afirmando aqui que pode ser aplicada em casos excepcionais quando o crime for com extrema violência. Falso. Ela só pode ser aplicada durante a guerra, certo? Então, só tem essa exceção. Aqui é o inciso 47. Letra B. É totalmente vedada, tendo em vista o direito à vida é absoluto e inviolável. Gente, não existe direito absoluto. Nem o direito à vida é absoluto. Tanto é, meu povo, por exemplo, existem sim hipóteses em que pode ser praticado aborto. Existem sim hipóteses onde a pena de morte pode ser aplicada. Por exemplo, se um avião entrar no território aéreo do Brasil sem se identificar, a aeronáutica está autorizada a derrubar esse avião. Então, vejam que existem sim previsões no nosso ordenamento jurídico que permitem restrições ao direito à vida, tá? Então, sendo assim, falso. C. Não pode ser aplicada, salvo em caso de guerra declarado nos termos da Constituição. Show de bola, inciso 47, nosso gabarito C de Charlie. Letra D. É admitida excepcionalmente em caso de crimes hediondos em que o réu é reincidente. Falso. Para ser aplicado, precisa ter situação de guerra. Não precisa que seja hediondo e o réu reincidente. Certo? Letra E. Não é admitida atualmente, mas a Constituição permite que o legislador possa implementá-la para crimes hediondos e inafiançáveis. Falso. É cláusula pétrea. Não pode ser alterada essa regra da Constituição Federal. Tá certo? Então, sendo assim, 14C de Charlie. Vamos agora para a questão 15. A questão 15, gente, diz assim: no que se refere aos direitos e deveres individuais e coletivos consagrados no artigo 5º, assinale a alternativa correta. Letra A. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, a depender de prévia licença por parte do Poder Executivo. Falso. Inciso 9, porque não precisa de licença do Executivo para que essas obras sejam apresentadas ou veiculadas, tá? Então tá falso. B. As garantias previstas nesse artigo se estendem aos brasileiros e estrangeiros residentes no país? Show de bola, é o caput do artigo 5º, tá certo? Caput do artigo 5º, gabarito da 15B de Bravo.
C. A casa é asilo inviolável e nela se pode ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, independentemente do consentimento do morador? Falso. A casa é inviolável e não pode ser violada, a não ser que esteja em situações previstas na Constituição Federal. Aí está dizendo que a qualquer hora do dia ou da noite, independentemente do consentimento do morador? Falso. Só pode entrar com o consentimento do morador e sem o consentimento dele, só em situações excepcionais. Aqui é o inciso 11, tá certo? Inciso 11. Letra D, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Errado. Imediata. Artigo 5º, parágrafo 1º, tá? Artigo 5º, parágrafo 1º. O mandado de segurança coletivo só poderá ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional e constituído há pelo menos 5 anos. Falso. O partido não precisa ter prazo de constituição para poder impetrar o MSC. Né? Veja que só quem precisa é a associação, tu lembra? Que precisa de 1 ano. Então, veja que essa afirmação aqui está falsa, de acordo com o inciso 70, tá certo? Inciso 70. Vamos para mais uma, né? Relativamente aos direitos individuais e coletivos, assinale a alternativa correta. 15, letra B de bravo, tá? O gabarito? Então, vamos lá. Questão 16. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, mesmo que não haja dano? Falso, só vai pagar a indenização se houver dano, né? Caso de requisição administrativa, que é o inciso 25. B. A lei assegurará aos autores de eventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social, desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Show de bola, inclusive com as mesmas palavras da Constituição. Se não me falha a memória, esse aqui é o inciso 28, tá certo? Se não me falha a memória, é o inciso 28. Então, o gabarito da 16, B de bravo, certo? Letra C. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei estrangeira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal de cônjuges. Falso, inciso 31, tá? E o que está falso aqui? Você vai trocar lei estrangeira por lei brasileira. Letra D. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção nos termos da lei? Falso, sujeito à pena de reclusão e não de detenção. Então, sendo assim, letra D está falso, inciso 42. Tá certo? Então, gente, ainda dá tempo para mais uma. Bora lá, 17. O artigo 5º atesta que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Sobre esse artigo, assinale o item correto. Letra A. Todos serão obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei? Falso. Ninguém será obrigado a fazer, tá? Inciso 2. B. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações? Verdadeiro. Inciso 1. C. O anonimato é obrigado? Falso. O anonimato é vedado. Inciso 4. D. Todas as alternativas estão corretas? Falso. Tá certo? Então, gabarito da 17, B de bravo. Então, com isso, meu povo, concluímos, né, a nossa meta do dia. Resolvemos a maior quantidade de questões possíveis para poder tentar abranger, né, as principais informações relacionadas a um assunto extremamente recorrente em concurso público, que é o artigo 5º. Qualquer tipo de dúvida que você venha a ter estudando em casa, acabou errando uma questão, não entenderam por quê, entre em contato comigo, tá certo? Através do Instagram, tanto por meio do meu perfil profissional, que é o @profa_Alane_Belfort, como também por meio do meu perfil pessoal, que é o Alane Belfort, tá? Eu utilizo os dois para ficar interagindo com vocês e tirando as dúvidas o mais rápido possível, tá certo? Então, um grande abraço da professora Alane Belfort e até a próxima, pessoal!